Boa noite. Boa noite. Papa recorda Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Francisco celebra encerramento da Semana de Oração pela unidade dos cristãos. A Arquidiocese de Brasília e Diocese de Roraima ganham bispos nomeados pelo Papa. Aqui no Brasil, foco na capital paulista. No aniversário da cidade que não para, as celebrações da festa da conversão de São Paulo. Na terra da padroeira do Brasil, o Encontro Nacional de Formação reúne participantes da Renovação Carismática Católica. Homenagens em Minas Gerais. Brumadinho promove atos pelos 4 anos do rompimento da barragem da Vale. Alta na inflação. Mês de janeiro registra maior avanço desde junho do ano passado. Em Roma, nossa equipe visita o local onde São Paulo foi preso e martirizado. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco lembrou hoje que na próxima sexta-feira é o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, data dedicada à homenagem a milhões de pessoas mortas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O pontífice se encontrou com lideranças cristãs para a tradicional conclusão da Semana de Oração pela unidade dos cristãos. Em sua homilia na festa da conversão de São Paulo, disse que Deus sofre assistindo a guerras e ações violentas empreendidas por quem se professa cristão e pediu oração pelo povo ucraniano. Que a martirizada Ucrânia não falte em nossos pensamentos e orações, pediu o Papa. Pouco antes da audiência geral, Francisco teve um encontro com os chefes das várias confissões de fé presentes no país em guerra. Con i capi delle diverse confessioni di fede che sono in Ucraina, tutti uniti. Todos estão unidos. Eles me falaram da dor daquele povo, contou o pontífice. O Santo Padre também recordou do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, celebrado na próxima sexta-feira. Ressaltou que não pode haver um empenho constante pela fraternidade sem dissipar a raiz do ódio e da violência que alimentou o horror do Holocausto. Lembrou também que hoje a Igreja vivencia o encerramento da Semana de Oração pela unidade dos cristãos. Na catequese, o Papa Francisco refletiu sobre um trecho do Evangelho de Lucas. Hoje se cumpriu este oráculo que acabais de ouvir. Francisco explicou que esta era uma passagem profética para Jesus. Algo que Cristo queria dizer de si mesmo. Exortou que cada vez que falamos de Jesus, deveríamos seguir este primeiro anúncio. E ainda identificou 5 elementos essenciais desta vivência cristã. O primeiro é a alegria. Disse que a fé é uma maravilhosa história de amor a ser partilhada e que o cristão triste pode falar de coisas maravilhosas, mas será tudo em vão se o anúncio que transmite não for jubiloso. O segundo aspecto é a libertação. O Santo Padre explicou que quem anuncia Deus não deve persuadir as pessoas a aceitar suas crenças. O ideal é trazer paz e não sentimentos de culpa. Já o terceiro aspecto é a luz. Jesus diz que veio para restituir a vista aos cegos. Afirmou que não se trata apenas da vista física, mas de uma luz que faz ver a vida de modo novo. A cura é o quarto aspecto do anúncio. Doenças, fadigas, sentimentos de culpa, vícios e pecados. Com Cristo, este mal não tem a última palavra. Jesus pode curar e tranquilizar o seu coração, declarou o Papa. O último aspecto trata dos pobres. Muitas vezes nos esquecemos deles, alertou o pontífice. No entanto, são os prediletos de Deus. Recordemos que, para receber o Senhor, cada um de nós deve se fazer pobre, concluiu Francisco. A pobreza que tutti noi abbiamo. Farsi povero da dentro. De Roma, vamos para Brasília. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nesta quarta-feira a nomeação e transferência de bispos para o Brasil. Liana Nunes tem as informações. Boa noite, Liana.
Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, uma boa nova para a Arquidiocese de Brasília e também para a Diocese de Roraima. Monsenhor Denilson Geraldo e Dom Evaristo Pascoal disseram sim ao chamado do Papa Francisco. Monsenhor Denilson Geraldo, da Congregação dos Sacerdotes do Apostolado Católico, foi nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese de Brasília. O cardeal Dom Paulo César Costa o saudou com alegria na manhã de hoje. É alguém que vem somar a nossa arquidiocese, é um homem que tem uma vasta experiência pastoral e também uma vasta experiência acadêmica. Durante a entrevista concedida ao responsável pela comunicação da Arquidiocese de Brasília, padre Roger Araújo, o recém-nomeado expressou zelo pela promoção e formação do laicato. Eu gostaria de me dirigir dizendo que eu fui formado na escola de São Vicente Pallotti, um promotor do laicato. Eu acho que nós temos que promover o laicato no sentido de formar, dialogar, para que o laicato esteja em condições de interagir com a sociedade, com a cultura. As datas de ordenação episcopal e o início da missão na arquidiocese ainda serão definidos. No dia da conversão de Paulo Apóstolo, o Santo Padre também decidiu transferir Dom Evaristo Pascoal Spengler, atual bispo da Prelazia de Marajó, no Pará. Dom Evaristo assume a Diocese de Roraima, que estava vacante desde fevereiro de 2022. Agora vamos falar de política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluiu hoje a primeira rota internacional no terceiro mandato. Hoje, no Uruguai, Lula disse que está de acordo com a proposta do governo uruguaio que defende mudanças nas regras do Mercosul. Lula deu preferência aos países latino-americanos numa demonstração de alinhamento político e comercial com os países vizinhos. No Uruguai, Lula se encontrou com o presidente Luiz Alberto Lacalle Pou. O presidente brasileiro quer aproximação para evitar negociações do país fora do grupo do Mercosul. Lacalle deseja expandir as fronteiras comerciais uruguaias com um acordo unilateral de livre comércio com a China. Se confirmada, a negociação poderia enfraquecer o bloco econômico latino-americano. Como contrapartida para manter o grupo unido, o Brasil deve aumentar as ofertas de benefícios aos uruguaios. A construção de pontes, ferrovias e hidrovias interligando os dois países e a garantia de não fazer reduções unilaterais de impostos de importação. Lula acredita que com o Mercosul unido, o poder de negociação com blocos econômicos mais fortes aumenta. Enquanto o presidente da Argentina reforçou a necessidade de união entre os países latino-americanos, os líderes do Uruguai e do Paraguai criticaram na cúpula do CELAC o silêncio de governantes de Venezuela, Nicarágua e Cuba sobre regimes autoritários. Se fala sobre o respeito pela democracia, pelos direitos humanos e instituições, mas claramente há países aqui que não respeitam a democracia, nem as instituições, nem os direitos humanos. Como o país mais rico entre as nações sul-americanas, o Brasil é visto como fonte de recursos. Na Argentina, a construção do gasoduto Néstor Kirchner foi o principal pedido. O Brasil pode aprovar um financiamento do BNDES para a obra. No passado, o país fez empréstimos a Cuba e Venezuela, que não cumpriram o acordo de mais de 500 milhões de dólares com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa agenda é arriscada, mas de algum modo demonstra que o Brasil procura ter uma liderança entre esses países. Olha, e a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou ontem que empresas distribuidoras de energia terão que oferecer o PIX como forma de pagamento. Algumas empresas já adotavam a regulamentação antes mesmo da determinação. Os pagamentos feitos via PIX eram ofertados aos consumidores por escolha da empresa,
Com a mudança, as companhias passam a disponibilizar a plataforma de pagamentos de forma instantânea. Para Daniela, a nova modalidade vai evitar transtornos para quitar a dívida. Eu achei o melhor dos mundos, né? Ao invés de ficar digitando ali o númerozinho do código de barras ou fazer a leitura, e quando o código de barras não funciona, né, você ter que reimprimir uma nova conta, isso não vai acontecer. Você já pega o número do Pix, coloca lá, efetua o pagamento, deixa mais uma dor de cabeça para trás e pronto, já está pago. As empresas de energia vão ter até 120 dias para disponibilizar o Pix como auxílio nas contas de luz. A plataforma de pagamentos e transferência movimentou mais de 10 trilhões de reais no ano passado, 2 vezes mais que o valor de acertos por meio de boletos. Por meio de nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica apontou que as empresas também vão disponibilizar o QR Code para pagamentos instantâneos na plataforma. A novidade também é considerada positiva. Isso vai ser sempre bem-vindo e traz uma comodidade para você não ter que se preocupar em estar procurando uma agência, uma lotérica ou mesmo uma conveniência para poder pagar as contas. A gente continua falando de economia, agora é sobre inflação. De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a prévia da inflação oficial de preços subiu 0,55% neste mês de janeiro. A taxa é a maior desde junho do ano passado, que registrou 0,69%. Itens que compõem as áreas de saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas causaram os maiores impactos no bolso do brasileiro. Hoje, festa da conversão de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano, presidiu missa solene na Catedral da Sé. Nós vamos para lá, para São Paulo. A gente vai agora com Elane Gomes, que tem as informações de hoje. Boa noite para você, Elane. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Olha, São Paulo está em festa nesse dia, viu? Uma ótima noite também para você que nos acompanha. Além de patrono da Arquidiocese, São Paulo Apóstolo é o padroeiro da cidade e do estado. Durante uma missa solene que aconteceu hoje de manhã na Catedral da Sé, os paulistanos comemoraram também os 469 anos da maior cidade do país. A missa foi presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e contou com a presença de bispos auxiliares e do clero da Arquidiocese. Líderes de várias denominações religiosas e autoridades civis e militares também estiveram presentes. Entre elas, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Queria deixar aqui, como prefeito da cidade de São Paulo, o meu agradecimento a cada um de vocês, pessoas que fazem as suas ações, né, os religiosos na sua missão, as pessoas que geram emprego na cidade, os trabalhadores, voluntários, uma cidade que tem muitos voluntários, nossas pastorais, e que a gente pode, e estamos fazendo, nossa cidade cada dia melhor. A conversão representa renascimento. Um ciclo se encerra, outro ciclo se inicia. E que a gente possa iniciar um ciclo onde a gente construa o desenvolvimento, a dignidade humana, o diálogo. Nós temos que celebrar esses valores. E eu encerro deixando aqui palavras de São Paulo dirigida aos romanos. Que a gente possa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Em sua homilia, Dom Odilo pediu ao apóstolo da gente que a contagie com a sua coragem e amor pela evangelização. O apóstolo São Paulo, que deu nome a esta cidade, também nos contagie com seu vigor e coragem para a realização do bem e para a edificação de uma verdadeira comunidade humana lutadora para a superação dos males, solidária, fraterna e sempre mais justa para com todos os seus habitantes. E a Malu Souza também preparou uma reportagem que mostra as histórias de fé na cidade de São Paulo. A maior cidade da América Latina e um dos maiores centros financeiros do mundo começou pequena, ao redor do que hoje conhecemos como Pátio do Colégio. A cidade, fundamentada na fé, homenageia um santo, Paulo. Foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, dia em que a igreja celebra a conversão do apóstolo. São Paulo nasceu do processo de evangelização
no século XVI. Cada vez que os jesuítas se expandem na sua ação missionária, também a cidade vai se expandindo. O município, que nasceu da vocação de 2 padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta, tornou-se terra de missão para outras vocações, como a de Frei Galvão, que viveu e foi sepultado em terras paulistanas em 1822. E aqui, é claro, ele deixou um grande legado. Nós tivemos bispos aqui ao longo desse período, desde 1745 até hoje, que tiveram uma visão ampla do momento da cidade e do futuro da cidade. E Frei Galvão contribuiu muito para isso. Outro religioso que imprimiu o rosto de Cristo nessa grande cidade foi o beato Mariano de la Mata. O padre espanhol veio recém-ordenado para o Brasil em 1931. Deixou um rastro de santidade por onde passou. Este homem estava cheio, diríamos, de delicadeza, de bom trato com as pessoas. Muito atencioso com os pobres. Quando estavam fazendo o metrô Vergueiro, aqui aos pés nossos, ele ia muito lá com os trabalhadores e para levar alguma manta, algum alimento, algum santinho, sempre estava, digamos, cheio desses detalhes, dessa delicadeza. Santa Paulina também viveu sua vocação na capital paulista. Além dela, a beata Madre Assunta Marchetti e o venerável Padre José Marchetti, irmãos de sangue que dedicaram a vida aos órfãos e aos imigrantes. São Paulo tornou-se a cidade das nações, lugar que acolhe pessoas e culturas do mundo inteiro. E mesmo em tempos modernos, mantém viva a dedicação à santidade. A santidade não é exclusiva de um grupo seleto, simplesmente é abrir o coração para Deus, e Mariano nos está dando esse exemplo que, aproximando-se de Deus, deixando que Deus possa habitar no seu coração, Deus simplesmente se manifesta seu amor através dele. E o Mercado Municipal Paulistano, conhecido como Mercadão de São Paulo, uma das atrações da cidade, completa 90 anos também nesse 25 de janeiro. Nossa equipe foi conhecer um pouco dessa história. Há 90 anos, a família de Roque, mais conhecido como Rony, mantém uma loja de queijos no Mercado Municipal de São Paulo. O negócio passou por 3 gerações. Teve início junto com um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. 90 anos no Mercadão, desde a inauguração. Um cliente meu que meu avô vendia para o pai dele. Hoje ele compra de mim aqui. História e tradição marcam o imponente Mercado Municipal. O mercado começou a ser construído em 1928. A ideia era atender o atacado que tinha aqui em volta. Aqui tinha porto, né? Tinha o rio, tinha porto. Ele foi inaugurado oficialmente em 1933, mas em 1932 ele já serviu de paiol para a Força Constitucional de São Paulo da Revolução. E cada detalhe aqui do Mercado Municipal de São Paulo é histórico. Os vitrais, por exemplo, foram feitos pelo artista Conrado Soganichet. Ele também realizou obras na Catedral da Sé e em mais 300 igrejas brasileiras. Hoje, o ponto turístico paulistano recebe mais de 9.000 pessoas por dia. A beleza das frutas chama a atenção. Tudo vem acompanhado da simpatia de vendedores como o Silvio, que está há 8 anos trabalhando no local. É de atender o público, né? De ser gentil com o público, de trazer, né, para mostrar para o público as nossas delícias do mundo inteiro, né, para eles. Na gastronomia, o lanche de mortadela bem recheado é o mais famoso por aqui. A gente tem quase um século de tradição e aí vem forte com o sanduíche de mortadela, que tem toda aquela história sensacional. Nosso pastel de bacalhau também foi trazido pelo seu Horácio, a Dona Maria, lá de Portugal. Então, tudo aqui, a parte gastronômica, é culturalmente muito forte. Tem muito de São Paulo no Mercadão. Por isso, no dia em que a cidade comemora 469 anos, o local completa 9 décadas de existência, com uma programação especial. Um festival que reúne opções gastronômicas de diversos países do mundo ao longo do ano. Esse ano a gente começa o Festival Gastronômico Cultural do Mercadão. Toda a terceira semana de cada mês, fevereiro, Japão, março, Espanha, assim por diante.
Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar do tempo. As chuvas fortes estão causando transtornos em algumas regiões. Aqui no Sudeste, o Serviço Geológico do Brasil colocou a bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, em situação de alerta de inundação. Para a última quinta-feira de janeiro, a quantidade de chuva chega a alcançar os 60 milímetros no norte de Minas Gerais. E o calor vai continuar. Máximas de 30 graus na capital paulista, 27 em Belo Horizonte e em Vitória e 32 graus no Rio de Janeiro. O tempo quente e abafado, na verdade, é realidade por todo o país, mesmo com esses períodos de chuvas fortes. Em Manaus, os termômetros registram uns 31 graus. Em Cuiabá, 30 graus. E em Porto Alegre, os gaúchos ainda enfrentam sol acima dos 30 graus. Amanhã fazendo 37. Os temporais se intensificam pelo país. No norte e centro-oeste, estados como Pará, Mato Grosso e Goiás também estão sob alerta para inundações e enchentes. Com tanta chuva, a umidade relativa do ar passa dos 40%, principalmente no interior do país. Índice positivo para a nossa saúde. Que bom, não é mesmo, Reinaldo? Sim, a umidade relativa do ar é muito importante. Olha, há 4 anos, mais uma barragem se rompia em Minas Gerais, dessa vez na cidade de Brumadinho, deixando centenas de vítimas. Hoje o dia foi de homenagens e cobranças para que os culpados sejam responsabilizados. 25 de janeiro de 2019, meio-dia e 28. Data e horário que não saem da memória dos que tiveram a vida transformada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Depois de 4 anos da tragédia, uma missa foi celebrada no centro da cidade. 272 pessoas levaram girassóis nas mãos, com o nome de cada uma das vítimas. O girassol é o símbolo da ressurreição de Cristo. Se nós não acreditássemos na Páscoa, em outro mundo possível, a gente não estaria aqui, fazendo memória, caminhando com o nosso povo. Então, são 4 anos de muitas lutas, derrotas, mas também de muita esperança dos nossos grupos, das nossas comunidades, da nossa igreja. Os fiéis seguiram em caminhada até o letreiro da cidade. Várias homenagens foram colocadas no local, como vasos de flores, fotos e cruzes. Além de homenagear as vítimas, hoje também foi dia para pedir justiça. Depois de 4 anos, ninguém foi responsabilizado pelo rompimento da barragem. Para a gente, isso aumenta ainda mais a nossa dor, porque a justiça sendo feita vai acalentar um pouquinho mais o coração dos familiares. A ação penal que corria na Justiça Estadual Mineira foi transferida para nível federal no fim do ano passado. A mudança ocorreu depois que o STF acatou o pedido da defesa de alguns acusados. Eles alegaram que o caso deveria ser federal, uma vez que o rompimento da barragem afetou bens e interesses da União. No início dessa semana, o Ministério Público Federal ratificou a denúncia oferecida pelo MP do Estado. Ontem, a Justiça Federal aceitou a denúncia e tornou a Vale, a Tuvisud, responsável pelo atestado de segurança da mina do Córrego do Feijão, e mais 16 pessoas réis pelo desastre em Brumadinho. Nós defendemos que seja na Justiça de Brumadinho, temos um pedido no Supremo, estamos esperando o acordo ser publicado para embargar e tentar levar essa decisão para o plenário. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve presente no evento e expôs medidas para que novas tragédias não aconteçam. Nós teremos uma política mineral que reconhece a importância do desenvolvimento nacional, principalmente na transição energética, mas que será rigorosa no cumprimento da legalidade e da mineração sustentável. Este é o desejo para quem perdeu um ente querido, e a esperança é por justiça. Começou hoje no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, interior de São Paulo, o maior encontro nacional de formação da renovação carismática no Brasil. O evento reúne coordenadores de grupos e ministérios para um momento de profunda oração, formação geral específica, escuta profética, partilha de projetos e serviços em andamento. Eu conversei com Milena Assunção, secretária-geral da RCC Brasil, sobre o evento deste ano. O ENF sempre tem
uma ótima oportunidade para quem está vindo receber formação. Então, todos os servos, os grupos de oração do Brasil, eles terão a oportunidade de beber da graça, primeiramente, de beber da graça do Espírito Santo. Afinal, a nossa identidade é o batismo no Espírito Santo. E além disso, o ENF proporciona as formações específicas dos ministérios, dos nossos serviços, das nossas comissões. Então é um momento onde o servo vem para beber da graça e receber formação específica, receber a moção do ano, a palavra norteadora que vai direcionar, que vai guiar todo o movimento da renovação carismática católica no Brasil, nos nossos grupos de oração. No encontro formativo, a abordagem é baseada no tema vivenciado pelos membros do movimento no país e inspirada na passagem bíblica de Efésios, Desperta tu que dormes. As atividades do ENF terminam com a Santa Missa no próximo domingo. De Aparecida, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. Um projeto desenvolvido no litoral norte de Pernambuco tem concedido às pescadoras artesanais uma oportunidade de aprendizado pela arte. Mais que isso, emprego e renda que poderão ajudar na manutenção das famílias mês a mês. Aqui em Garaçu, litoral norte pernambucano, as marisqueiras embelezam a sociedade pela arte. Qualificação profissional que certamente se consolidará como uma nova oportunidade de renda para elas. Uma vida de entrega e dedicação. Assim podemos definir a trajetória das marisqueiras de Igaraçu. Vidas jovens que carregam muitos sonhos, planos e projetos de melhorias para o futuro. É difícil mesmo a vida da gente aqui na pesca. Já que tem esse curso, aí a gente quer aprender junto com a colônia, com o Instituto da Negalim, para a gente evoluir. Com esse curso, a gente pode revender as peças que a gente está construindo e o financeiro ser melhor. Se a gente tiver um apoio, junto com o grupo que está se fazendo, a gente pode expor para outros lugares as nossas peças, porque o nosso objetivo, eu acho que vai ser esse. Algo em comum entre as três: o longo tempo de mariscagem. Acostumadas a viver do que a criação de Deus proporciona, tiveram que, como um GPS, recalcular a rota. No artesanato, identificaram uma possibilidade concreta de garantir renda a partir daquilo que de mais precioso existe na comunidade de cuieiras, os frutos do mar. A profissão de artesão é reconhecida a nível federal. Caminhos que se abrem para o empreendedorismo e transmissão do conhecimento para outras pessoas. Benefícios para todos, em todas as esferas. Daqui para frente eu quero crescer muito mais. Meu sonho é abrir meu restaurante, botar mais gente para trabalhar e ter uma vida mais leve, né? Que a minha vida já sofri muito na pesca. Que a gente tenha uma vida melhor, minhas filhas, meus netos tenham uma vida melhor do que a que eu tive, né? Que a gente não teve oportunidade na minha época. E a gente está aqui agora e nunca é tarde para a gente aprender. Eu não estou apenas ensinando, eu estou recebendo muito mais do que eu estou dando, né? Porque a gente está tendo contato com várias comunidades, né? Com essas minhas pescadoras marisqueiras de vários municípios e a gente sempre tem percebido essa troca, né? Elas têm muito mais para dar a gente do que a gente para elas. Amanhã, nossa equipe permanece no distrito de Cueiras para acompanhar um dia de trabalho das marisqueiras do litoral de Pernambuco. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. É tempo de expandir a fé, multiplicar o bem. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. Estamos com 70% na campanha de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição e comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Roma tem lugares e construções arquitetônicas que atraem turistas do mundo todo. É uma das cidades mais visitadas, pois hoje a igreja celebra a conversão do apóstolo dos gentios. É na capital italiana que está o local onde Paulo foi preso e decapitado.
Nossa equipe foi até lá para mostrar o lugar e o martírio do homem que escreveu cartas que ajudaram a mudar a história e a vida de milhões de pessoas. Em um vale localizado na rota da antiga Via Laurentina está o complexo da Abadia Trefontane. Este foi o lugar de dor e entrega total de Paulo, perseguidor dos cristãos que teve a vida transformada pelo cristianismo. Na época romana, este lugar se chamava Aqua Salvi. Paulo não foi morto na Praça de São Pedro, pois era um cidadão romano. Era muito humilhante ser crucificado, por isso foi decapitado. E o lugar ficou conhecido como o local da morte de Paulo. Ao passar pelo arco de acesso, nos deparamos com um belo jardim. Daqui se observa um mosteiro e a igreja dedicada aos santos Vicenzo e Anastácio, uma construção do século XII. No caminho arborizado, os visitantes se deparam com uma parte do chão antigo preservado. Segundo a tradição, São Paulo passou por aqui. Paulo perseguiu os cristãos, mas se converteu. Mesmo após a sua trajetória religiosa, também foi perseguido. Chegou a ser preso e morto pela fé em Roma durante o reinado do imperador Nero. Esta igreja guarda o lugar do seu martírio. É o local mais sagrado, de maior importância histórica e espiritual da Abadia de Trefontane. Há um quadro que mostra o carrasco de roupa vermelha muito surpreendido, com espada ao chão e mãos levantadas. Ele viu que onde a cabeça de São Paulo tocou e saltou mais 2 vezes, jorrou água. É por isso que este lugar é chamado de Trefontane, 3 fontes. Trefontane, 3 fountains. A água das 3 fontes foi distribuída aos fiéis por muito tempo, pois era considerada milagrosa. O córrego foi fechado em 1950 devido à poluição. A atual igreja foi construída pelo arquiteto Giacomo della Porta em 1599. Além das 3 fontes está uma coluna que, de acordo com a tradição, marca o lugar em que o apóstolo foi morto. Os quadros retratam a figura do grande evangelizador, os momentos de seu martírio e morte. Este mostra Paulo sendo carregado após a execução. Saindo da Igreja do Martírio, seguimos para outra parte do complexo, onde está Santa Maria Scalacelli, a menor das 3 igrejas presentes no complexo da Abadia. Em 1138, em celebração pelos defuntos, na presença do Papa Inocêncio II, São Bernardo teve a visão de uma escada em que os anjos conduziam as almas libertas do purgatório para o céu. Por isso o nome Scalacelli, escada para o céu. No subsolo da igreja, a cripta com um altar dedicado a Santo Zeno e aos soldados mártires. À direita está a antiga prisão de São Paulo. Existe um lugar onde São Paulo esteve preso, onde talvez tenha sido mantido por 1 noite ou 2 antes da execução. Um lugar de silêncio e oração e importante para o cristianismo, local de peregrinação para fiéis devotos que desejam conhecer a estrutura e fazer uma oração pessoal. Uma última informação, a Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, aprovou o projeto de lei que institui o dia 12 de dezembro como feriado municipal da cidade, em memória do falecimento de Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova. De acordo com o projeto, além de transformar a vida de milhares de pessoas, o sim de Monsenhor Jonas Habib refletiu de modo significativo no desenvolvimento de Cachoeira Paulista, transformando-a na cidade da fé e, consequentemente, um destino especial para o turismo religioso. Neste ano, o 12 de dezembro cairá em uma terça-feira. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.